Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Nessa noite ainda quente, né? Abafada de terça-feira, choveu uma boa parte do dia, mas não o suficiente para tirar esse bafão que estamos vivendo nos últimos dias à espera de uma chuva que transforme a temperatura. E o que se diz é que isso vai ocorrer nesta quarta-feira, justamente no dia em que o Internacional joga uma partida decisiva contra o Vasco da Gama. Eu digo decisiva para ficar antes da Copa do Mundo entre os 4 melhores na tabela de classificação. E o Grêmio vai a Recife com um time bastante descaracterizado, jogar contra o Sport Recife, que surpreendentemente faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O Sport Recife hoje é o 7º colocado, com a mesma pontuação do 6º, com 18 pontos ganhos. Estamos recebendo aqui o Keller Kloss, ex-conselheiro do Internacional, e o Rogério Morim, que é integrante do movimento Grêmio do Prata. Vamos até às 8h30 da noite, debatendo junto com o Maurício Freitas aqui essa situação, especialmente a política de Grêmio, de Internacional, e por que não, o bom desempenho, né, do Inter, uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio ainda com boas projeções aí para o pós-Copa. Deixa eu começar com o Rogério Morim, justamente sobre isso. Tantas e tantas lesões, jogadores poupados. Por exemplo, eu não entendi muito a situação do Kahneman. Poupar o Kahneman para quê? Para assistir a Copa do Mundo a partir de domingo? O Grêmio não tem mais jogo, né? Então, o Grêmio já tem um desfalque seríssimo, que é o do Jeromel. Não vai ficar com um zagueiro reserva, porque os dois vão jogar, tá? E o Michel, que seria um outro zagueiro, está lesionado. O Jailson, que também já foi experimentado por ali, o Grêmio está liberando para o Santos. Enfim, eu acho que se houvesse algum lugar em que o Grêmio não poderia mexer, seria exatamente na zaga, já bastante desfalcada, descaracterizada, inclusive no banco de reservas. Rogério, boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite aos companheiros do programa. Boa noite aos telespectadores. Pois é, Rec, como tu falou, amanhã é um time bem descaracterizado. E a questão do Kahneman, eu imagino que a área de preparação, de fisiologia e de medicina do Grêmio deve ter identificado que ele está por estourar algo do gênero para poupar ele agora nas vésperas da parada. Assim como o Luan, parece que está com dores musculares também. Eu imagino que seja isso, porque o Kahneman vem jogando todas direto também, né? Pode ser isso. O Luan até fez uma ressonância magnética e tal, ontem pela manhã no hospital Moinhos de Vento, mas se não apontasse nada, também não teria por que ser poupado, né? Que são dores musculares. Tá bem, eu sei que pode estourar, pode ser pior e tal, mas num dia em que o time está completamente descaracterizado, daqui a pouco toma uma chinelada lá, perde esses 3 pontos, cai para 10º lugar, né? 8º, 9º lugar. É uma situação muito tênue a distância da ponta de cima da tabela, que é dos 4 primeiros, para ficar no meio da tabela. Não, nem vou falar lá embaixo, porque lá embaixo o cara tem 9 pontos, né? O Atlético Paranaense, o primeiro time que está caindo, tem 9. Esse ano está uma distância bem considerável do 8º para o 17º colocado. Mas aí, será que esse caso do Grêmio não é uma demonstração de que, de fato, o brasileiro não importa muito, nosso foco vai ser agosto, as competições de mata? A palavra do presidente me parece bem definitiva. O Grêmio vai se preocupar com o que for eliminatório, mata-mata. O presidente disse, prioridade é o mata-mata. Como no mês de agosto o Grêmio vai jogar 9 partidas em 30 dias e são 4 mata-mata, as outras 3 ou 4 partidas do mês inteiro de agosto, final de julho, o Grêmio vai com o que puder colocar em campo. É PP, é Tassiano, é Tony Anderson. Vai ser esse time de amanhã com 2 ou 3 reforços, se tanto. Paulo Miranda, Bressan. Esperamos que o Jeromel volte campeão do mundo, né? Mas é uma situação que o Renato vai ter que, né, destrinchar. Keller Kloss. E o Internacional, Keller? Reagiu, né? Reagiu, mas eu queria meter a colher aí nessa... Vai firme. Nessa história aí. Boa noite a todos. E aqueles que estão nos assistindo também. É que o Grêmio tem feito uma opção, parece que inteligente, né? Quando ele opta pela Copa do Brasil, por exemplo, né? Que digamos assim, ele concentra
mais o fogo numa competição mais rápida e que garante a Libertadores, mesmo que ele não seja campeão da Libertadores, ele já se garante, por exemplo, com a Copa do Brasil. Então, se olhar... Agora já está entre os 4. Exatamente. Se olhar racionalmente, né, é muito mais objetivo e mais razoável que tu dispute, empregue todas as tuas forças numa competição mais rápida do que o Campeonato Brasileiro, que vai desgastando. Quer dizer, tu queria estar no pepino que o Grêmio está. Sim, mas eu acho que o Grêmio tem administrado bem. E outra coisa que no Internacional nós não conseguimos ver, parece, é que e aí eu sempre digo, quando eu faço essas críticas aí, né? O pessoal, pô, o cara critica. Não é que criticar, é que tem que alertar, porque assim, aqueles que têm bom senso, se acabarem concordando com as minhas posições, então eles têm que trabalhar no Internacional para que se faça a mesma coisa. Por exemplo, o Grêmio sempre faz questão de jogar Libertadores. Isso dá uma visibilidade maior ao clube, tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, é uma política, me parece, acertada, que nós também deveríamos começar a pensar. Né? Mas não, nós parece que às vezes não temos esse interesse, tudo se justifica, se a gente é vice da Série B tá bom, se a gente ficar entre os 10 e não cair esse ano tá bom. Isso não pode, isso é uma crítica que eu venho fazendo há muito tempo. Mas felizmente agora eu entro no Internacional, então, desta reação. Essa reação que está acontecendo, e eu espero que eu esteja correto na minha avaliação, eu acho que está começando a se fechar um grupo internacional que há muito tempo a gente não via. Nós víamos o mandando em tudo lá. Né? Hoje parece a leitura que eu faço, que é um grupo de jogadores que está querendo ganhar alguma coisa. Eu não sei se coincidiu. Tem uma série de coincidências. E eu lembro quando eu fazia críticas ao Odair, que eu dizia que ele não poderia ser treinador porque não mandava no vestiário. Então, eu não sei se isso parte da direção, se é a chegada do Rodrigo Caetano, o que é, que parece que ele começa a mandar no vestiário. Porque eu sempre disse, conhecimento de futebol, é óbvio que ele deve ter, porque há tantos anos foi jogador de futebol, integrou a comissão, tem. Mas o que não tem, às vezes, é aquele estofo de chegar lá e dizer, fulano não vai jogar. Isso tem que ter um certo estofo, um certo reconhecimento do treinador. E outro aspecto que às vezes atrapalha também é quando o treinador não tem essa condição ainda, porque ele carece de experiência. Então, alguns jogos, inclusive nos grenais que nós tivemos no Campeonato Gaúcho, às vezes assim vê que ele demora para fazer uma substituição por não ter aquela convicção sedimentada de um treinador que já está há 5, 6, 10 anos no mercado treinando outros times, que ele vai consolidando a experiência, ou seja, se o jogador está mal, eu vou tirar os 30 minutos do primeiro tempo, porque eu já vi que quando o jogo se apresenta destro daquela forma, eu tenho que intervir imediatamente. E às vezes, por não ser ainda um treinador cascudo num clube do tamanho internacional, isso às vezes me parece que ele deixou a desejar em alguns momentos. Né? Mas agora, e aí eu não sei, o futuro vai nos dizer se ele tomou conta do vestiário ou não, que é sempre a minha crítica que eu sempre fiz aqui, né? Que tem que ser um treinador que mande o vestiário. Eu lembro que até eu citei várias vezes o exemplo do Grêmio. O Renato Portaluppi, em determinado momento, desautorizou até o vice jurídico, né? Naquela questão do drone. Então, vê que o treinador tem que ter o comando do vestiário. Mas o dirigente tem que... Claro que o dirigente tem que mandar. O dirigente tem que mandar. Se o treinador não dá resposta, tem que mandar embora. Tem que saber contratar, né? Tem que fazer... É outro nível de cobrança do dirigente. Né? Mas quem faz a sintonia fina com o grupo para fechar é o treinador. É o treinador, é o cara que faz aqueles pactos com os jogadores, né? Vamos fazer isso, fazer aquilo, aquela regra que entre eles vira uma lei, que é a hierarquia do vestiário, né? Aquilo ali fica mais com o treinador. Não o dirigente. Não adianta o dirigente chegar lá e querer substituir o treinador. Isso não funciona. Então, há muitos anos nós, a meu juízo, eu presenciei muito isso, acredito piamente nisso, que alguns dirigentes achavam que o Internacional ganhava por causa deles e começaram a treinar contratar treinador de segunda linha e eles coordenar tudo que é contratação de jogador.
E aí vem aquelas listas que tu fala, bom, mas contratou 200, contratou 300. Então, porque achando que não quer. Não, o dirigente é importante, sim, para dar o norte. Jogadores são 300 jogadores. Pois é. Então, essa situação toda que leva, contrata e não tem. Agora, eu espero, sinceramente, eu te dizia, em determinado momento tu me falava, não, mas o Odair é bom, né? Eu disse, não, é bom, mas tem que mandar no vestiário. E agora, espero que esteja mandando, né? Mas sabe que aí é que tá. O Inter sempre falou em rechear o vestiário e não recheava. Né? E agora, com a chegada do Rodrigo Caetano, tem alguém que o jogador olhe para cima, embora ele seja baixinho. Mas começou, mas eu acho que é um fenômeno. Eu não estou identificando ou acreditando só no Rodrigo Caetano, tomara que seja, porque é um profissional reconhecido também e que é a função dele também estar ali junto com o jogador, com o treinador no vestiário, que essa é a função dele. Né? Então, ele pode ser que tenha dado essa colaboração, mas o que eu tenho identificado é uma outra coisa. Eu acho que é um pacto de jogadores. De jogadores que está se formando. Você acha que o D'Alessandro não volta mais? Olha, se continuar assim são 7 rodadas, né, sem perder, não precisa voltar. Agora, se voltar, tem que continuar ganhando. 3 empates e 4 vitórias. Né? Se voltar, aquilo que eu sempre falei, se voltar para dar entrevista como presidente do clube, que fala mais alto que todo mundo. Quantas vezes te falei que nós tivemos um programa aqui, que nós tínhamos chegado ali, ele estava dando uma entrevista coletiva que parecia o presidente do clube, e foi alvo aqui, depois tu reproduziste até no final do programa. Então, esse tipo de comportamento não cabe para jogador. Né? E isso desestrutura, e isso reflete com os demais jogadores, porque os demais jogadores, eles podem não verbalizar, podem não falar, mas é evidente que eles sabem que não tem comando. Né? E isso eu falei várias vezes, e estou achando que está havendo um pacto de jogadores, porque eu vejo que o time está se empregando do primeiro ao último minuto, ganhamos jogos com gols aos 46, 47 minutos, né, do segundo tempo. Isso eu não via há muito tempo internacional, né? Chegava lá aos 35 do segundo tempo, o pessoal já ficava pensando o que ia dizer na entrevista, né? Para justificar por que perderam o jogo. Sabe que eu vejo assim, ó, tem que dar uma relativizada nessas coisas. O Klemer, ele tem jeito de ser o poderoso chefão, de ser o comando vestiário e tudo mais, mas eu acho que é o cara que logo ali vira o fio. Mas comandar não é gritar, Rec. Agora... Não é gritar, é ser reconhecido, respeitado e tomar as decisões e saber que eu manda. E outra coisa que impõe o comando... Hoje que ele perdeu o comando lá do Brasil de Pelotas. Mas isso acontece também. Isso acontece até com grandes treinadores consagrados. Claro. Porque sabe que chega um ponto que ele desgasta. Porque a relação ela é muito próxima. Tu sabe que às vezes um passo em falso num pacto que foi feito derruba aquela credibilidade. Né? Ou a proteção de um jogador especificamente, num determinado momento, pode derrubar a credibilidade no grupo. Não quer dizer que o treinador seja mau treinador ou não seja bom treinador. Mas eu vejo que essa questão, se falar mais alto, falar mais baixo, isso é comportamento de cada um. Mas o que dá o comando é, primeiro, o conhecimento, e pelo conhecimento, a maneira que ele se impõe perante os jogadores, no sentido de tirar este ou aquele pela sua convicção. Né? E não porque um grupo está exigindo a presença de um ou outro jogador, ou porque há uma sugestão de algum setor do clube, enfim, ou da própria torcida. E isso dá credibilidade ao treinador, e o treinador, então, fica com a respeitabilidade perante o grupo. A gente passa muito por confiança também, né? O grupo tem que confiar no treinador. Sim, mas exatamente. Mas quando nós dissemos assim também, às vezes, e essa confiança é disso, dessa relação interpessoal, sim, que eles têm muito próximo. Por isso que às vezes ela se rompe, mesmo com o grande treinador. Com certeza. Às vezes se rompe. Quer te irritar um pouquinho, ou quer... Não, eu estou numa fase de paz e amor, eu já te falei. Uma carta, ou... Carta não existe mais, né? Mas uma publicação do movimento Intergrande. Sim. Enviada correspondência ao sócio colorado. Em reunião realizada ontem, o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional aprovou as contas da gestão de 2017. Aprovou com ressalvas. Tá?
Trata-se de uma grande conquista para o nosso clube que passa por um processo de profissionalização e gestão eficiente para superar as dificuldades de todos nós sabidas, por todos nós sabidas. Todas as ressalvas feitas, devido ao não cumprimento dos prazos estatutários, foram justificadas com transparência. Nosso executivo de finanças, Giovanni Zanardo, detalhou de maneira elucidativa aos 200 conselheiros presentes todos os desafios que o Internacional tem passado. É evidente o impacto da queda nas receitas em função do rebaixamento em 2016. Fora o abalo emocional que esse triste episódio causou a todos nós. A queda causou a desvalorização de ativos, redução dos recursos provenientes de TV e a menor exposição de jogadores, o que inviabilizou negociações de peso. A reconstrução ocorrida a partir de 2017 foi onerosa, mas necessária. O Conselho Deliberativo entendeu esse contexto e o cenário que se desenha para o Internacional já em 2018 é de evolução. Apostando na profissionalização de todos os setores e no planejamento, o clube já superou parte do valor exigido pelo Profut e os resultados em campo começam a aparecer. Muitos desafios ainda permanecem, mas nosso Inter, diz aqui o movimento integrante, está retornando ao lugar de onde jamais deveria ter saído. Não existem milagres, é preciso trabalho e seriedade. Ainda há muito por fazer e tudo que está ao nosso alcance está sendo feito. Mas isso não me irrita, isso aí só confirma tudo que eu já sei. Né? Por exemplo, não foi cumprido o Profut, né? As receitas caíram, consequentemente o administrador, e se fala tanto em profissionalismo, eu já falei isso aí, mais de 80% do orçamento do clube é para os profissionais, entendido isso, comissão técnica, jogadores, né? Não é, as despesas administrativas no máximo chegam a 20%, as demais despesas, vamos dizer assim. Né? Então, se mais de 80% já são dos mais gabaritados profissionais do mercado, isso é muita conversa. Fizeram 2 alterações estatutárias, sempre me manifestei contrário a várias questões colocadas, porque isso é tudo mistificação, profissionalizar. Como é que nós profissionalizamos e não cumprimos o Profut? Isso não é profissionalização. Então, observe, o parecer do Conselho Fiscal me divide em 2 partes, uma para os lançamentos contábeis que estão ok. Ora, se os lançamentos contábeis não estiverem ok, tem que processar os contadores que assinaram. Eles têm que representar no Conselho Regional de Contabilidade, porque tu só pode lançar alguma despesa, alguma receita se ela tiver base documental. Então, se eu inventar a coisa, o contador é responsável. Nós temos auditoria por lei obrigatória. A mesma coisa, auditores, se eles não conferirem isso, e por isso que deu a lambança da gestão anterior, porque a auditoria externa não deixou de apontar o que deveria apontar. E aí começaram os problemas. Já foi a época que fazia lá uma conversa afiada lá e dizia que estava tudo bem as contas. Não, hoje vai ter a responsabilização do profissional. Então, o Conselho Fiscal me divide em 2 partes para dizer, primeira parte, os lançamentos contábeis estão ok, nós aprovamos a unanimidade. Sim, mas se não aprovar a unanimidade, então não pode nem continuar a observação. Então, nesse aspecto, melhorou. Não melhorou. Ele propôs isso, mas a mesa não aceitou e foi julgado como deve ser julgado, de uma assentada só. Não, mas eu estou dizendo, os lançamentos fiscais... não, isso aí melhorou. Terminou porque as próprias... Não, mas que as próprias receitas... Adiantamento no caixa... As receitas também estadual, municipal, federal começaram a fiscalização muito intensa, né? Isso também se deve... É um fenômeno e todos tiveram que ir se ajustando. Mas eu digo assim, não me surpreende, mas demonstra... Óbvio que tem que demonstrar, né? Senão seria uma coisa muito mais grave, poderia ter a responsabilidade tanto administrativa como até eventualmente criminal. Mas eu volto à questão seguinte, profissionalização. E aí, então está se dizendo assim, mas foi... Sim, mas se eu já fui... E aí tem o parecer do Conselho Fiscal, que eu tive possibilidade de ler, que diz que foi alertado por 3 vezes, pelo menos, alertado que ia estourar o compromisso com o Profut. E estourou, e ainda transferiram parte do déficit ainda para outro programa fiscal do governo, porque senão estouraria 20.
Perde, Então, estouraria os 20%. Então, estourou só os 10%. Só um pouquinho, mas com tanto profissional que tem lá, isso a mim só revela uma coisa que eu digo, não há oposição, nós estamos precisando de oposição, não é oposição pela oposição, oposição oficialize. Então, eu volto lá na última eleição, se elegeu 2 movimentos que se diziam de oposição, né? E nós até tentamos mostrar que eles tinham votado no Marcelo Medeiros, portanto não podiam se intitular de oposição. Mas o nosso associado votou, né? Eles fizeram mais de 15%, e o que acontece quando chega na hora das contas, por exemplo, eles aprovam tudo. Então, que oposição é essa? Então, mas isso é aquilo, é o nosso quadro social, né? O próprio conselho agora, quantas presenças? Pelo que eu sei, não chegou a 200, mas 196. Arredondaram para 200. São 340. Onde é que estão os outros 140 que não foram? Eu ia perguntar qual é o quórum do... Quantos conselheiros tem no Inter? 340. Isso, aí não vai é um 200, Inter, né? Então, quer dizer, mais outra coisa. E aí não tem cobrança nenhuma, não tem nada. Então, não Tem que baixar o número de conselheiros. Hoje falei com vários conselheiros de situação e oposição, e justamente a respeito disso. Alguns, não, foi bastante gente votar, eu contrapus. Olha, eu acho pouco, 196. Era uma das reuniões mais importantes dos últimos anos do Internacional. Mas olha, tu não... E mais, depois o parecer do Conselho Fiscal disse, se permanecer a situação ou se agravar, na próxima vez nós vamos reprovar. Primeiro que não está julgando a próxima, está julgando esta. E se nessa condição, se permanecer no próximo ano tem que ser reprovado, se permanecer, então quer dizer que esta situação tem que ser reprovada. Já está errado. Se permanecer errado na próxima, nós vamos reprovar. Mas então já tem que reprovar agora. Está mal redigido o texto. Vai sobrar para a imprensa no final. A culpa é da imprensa. É que hoje eu li o texto, o parecer oficial. Não, o que eu estou feliz... O parecer oficial diz isso. Não é interpretação da imprensa. Não é interpretação, eu sei disso. Eu li hoje o parecer inteiro. E não diz isso, que se permanecer, as condições será reprovado Quem na tá próxima. ameaçando é o Conselho Fiscal. Exatamente, mas então deveria. Agora, se dissesse assim, olha, tais metas terão que ser atingidas reduzindo para tanto. Se não fizer assim, mas vai não ser... é a segunda chance? Não, segunda chance não, tu julga as contas daquele ano. No ano que vem tu não vai julgar mais a desse ano, tu vai julgar do ano posterior. O presidente Vitório Piffer, em 2015, teve as contas aprovadas no primeiro ano. Mas eu só disse que isso não me surpreendeu. Então, o que eu estou feliz é que o time tem melhorado, porque isso também começa... Agora, o crucial, o REC, é o seguinte... É que se tu tens o estatuto, tem que cumpri-lo. Então, primeiro começou aí. Esse atraso é totalmente injustificado, porque não vai dizer que não sabia o que as coisas... Não, os estatutos anteriores também tinham esses mesmos prazos. Eu fui 8 anos no Conselho Fiscal, 7 anos no presidente. Sempre os prazos foram praticamente os mesmos. Mas foi a auditoria que atrasou? Não interessa, quem tem que a responsabilidade não é da auditoria, a responsabilidade é da direção. Então, nós temos 5 presidentes lá, eles deveriam ter cuidado disso. Agora, então, esse ponto eu digo, se o estatuto não é cumprido, se a lei do Profut não é cumprida, uma série de coisas cumpridas, bom, então só está lá o quê? Não tem oposição, é isso que eu digo. Então, nós precisamos de oposição, não é que faça oposição, mas que fiscalize esse tipo de coisa, que não engane o associado, que vota numa oposição, no dia seguinte estão todos na gestão. Isso nós temos que trocar com pessoas que tenham um discurso coerente, sério, para ajudar o clube. Porque não é este ou aquele, é o clube que vai se degradando quando tu não cumpre o básico que é, eu não estou nem entrando no mérito das contas, mas o básico de apresentar nos momentos adequados, nos prazos adequados. Eu estou feliz é que o time está começando a progredir e isso melhora todo o ambiente do clube. Eu espero que continue assim. Agora, Rogério, vocês nunca quiseram o poder, né? Na realidade, assim, Rec, nós participamos Não, vocês queriam sozinhos, né? No caso, concorreram, inclusive, com chapa própria. Estou dizendo... Querem chegar no conselho, mas sem Querendo união. chegar no conselho. Se juntar... Não é sem união. Se tiver um grupo que tenha mais ou menos as mesmas ideias que nós podemos fazer uma parceria. Não tem grupo que tenha a mesma ideia. Nunca se juntaram. Até hoje não encontramos. Mas no que difere as ideias do Grêmio do Prata dos outros movimentos do Grêmio? Porque o Grêmio hoje tem alguns movimentos de oposição e tem uma ampla corrente de situação. O que é diferente do Grêmio do Prata? Uma coisa que eu acho diferente, por exemplo, quando o REC está falando ali a questão de diminuir a quantidade de conselheiros. Tá?
Eu acho que se tu diminuir a quantidade de conselheiros, tu vai estar diminuindo a representatividade da torcida. O que a gente tem que mudar é o seguinte, esses conselheiros têm que ir. Com certeza. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que eleger conselheiros que queiram comparecer nas reuniões e participem das reuniões. Tu não pode, como tu falou, e não é uma coisa só do Inter, isso aí é geral, numa reunião importante como o Inter teve, dos 300 conselheiros, aparecer 2/3. 340, né? 340 aparecer 196 é 57%. Aonde está o resto? Porque assim, Rec, o que a gente pensa é o seguinte, eu não posso querer ser conselheiro para dar carteiraço, eu sou conselheiro do Grêmio. Sabe, tu é conselheiro, tu tem que ir a todas as reuniões, tu tem que participar. E se tiver que levantar a mão para dizer que está errado, tu tem que fazer. Eu acho que isso que é uma coisa que falta e é uma das coisas que a gente luta no Conselho do Grêmio, é isso, para entrar no Conselho com essas ideias. Cláudio Carvalho, de Gravataí, diz: olá, Rec, por favor, me diga com sinceridade, quem você acha que ganha a Copa? Mas, por favor, sem patriotismo e sem coração vermelho. Sem coração vermelho, não tem nada a ver com a Copa, né? Bom, mas em todo caso, já que misturamos todos os assuntos aqui... Se o coração... É a Espanha. Eu agora entrei para o Conselho de Administração do Grêmio, vocês viram a foto? Eu vi a foto. Tá, mas se Cláudio Carvalho, de Gravataí. Se o coração é azul na Copa é porque torce para o Uruguai ou para a Argentina, é isso? Deve ser isso. E vermelho é para a Inglaterra. Para Bélgica, Inglaterra. Pode ser. A Bélgica nem é vermelha a camisa. Pode torcer para a China. China, Bom, mas até brinquei aqui com parceiro lá de Gravataí, o Cláudio. Mas o problema é o seguinte, a Copa do Mundo, ela vai ter surpresa. Não tenha dúvida. As grandes seleções reformularam os elencos. A Argentina reformulou 30%, 40%. O Brasil reformulou 40%, 50%. A Inglaterra está ganhando as divisões de base. Nós não sabemos o tamanho desses guris aí que estão jogando. A Inglaterra é a terceira seleção mais jovem da Copa. A Alemanha mudou muito. Mudou 60%. Mas a Alemanha... A Espanha melhorou, porque tocou 6 na Argentina agora. Então, eu não sei. A França é uma seleção forte. A Bélgica é uma caixinha de surpresa, já podia ter nos eliminado. Nós metemos a mão na Bélgica em 2002, né? Um gol mal anulado ia ser 1-0 para eles. E é Copa, né? É que um jogo pode mudar tudo. Não, é terrível. Um dia ruim... É ajeitar uma meia A barbadinha é só a primeira etapa, que é para ajeitar o time. Sim. Porque daí fica bastante tempo junto. Tem pré-Copa, que não se tem nunca, né? Durante os 4 anos. Tem 15 dias antes da Copa. Aí se jogou com a Croácia e a Áustria, bom. Né? Mais uma semana de treinamento no país da Copa. Depois tem 3 partidas, que há a obrigação de fazer 7 pontos. Se ficar no 6 ainda dá uma arriscadinha, né? Mas 7 pontos tem que fazer. Tá? Ou pelo menos 6 pontos. Para classificar em segundo, na pior das hipóteses. Então essa toda... São 35, 40 dias de preparação mesmo. Então, o bom vai virar melhor. E o que não é tão bom vai ficar na mesma. Mas é que tem umas coisas que elas se repetem. Tu que é um cara que conhece todas as estatísticas... Vai falar de 2006, né? Não, é que... Não é isso. É que... A festinha foi só hoje lá, né? Olha aqui, ó. Não, é que é sobre a Copa. Eu não estou acompanhando, mas é o seguinte. Se olhar todos os últimos campeões, quem são os últimos campeões? São mais ou menos sempre os mesmos, não são? Sempre chega a Alemanha... Chega o Brasil, chega Alemanha, a Argentina, Itália. Itália está fora agora. Chegaram Espanha e Holanda. A França em 2010. que também tem crescido, tem aparecido. A Holanda não classificou. Mas aí tu vai ver as surpresas morrem no meio do caminho. A surpresa que eu estou falando é a Argentina, que pode melhorar. Mas aí entra no mesmo clube de sempre. A Bélgica já veio como franca favorita e ficou no meio do caminho, acho que foi na última Copa. A França que... Não, a geração belga geração belga desde 2006. Tem 40 anos a geração belga. O que tem de jogador nessa geração belga aí... Mas tem 3 favoritos. Não sei qual tá, não sei na qual sequência. Alemanha, Espanha e Brasil. A França corre por fora. A França corre por fora. Mas eu vou dizer assim, fora, a Alemanha é sempre aquele futebol que ninguém dá nada, que não tem nenhuma brilhatura, chegar na hora... Não encanta na primeira fase quando chega... Só que tu não consegue fazer gol neles, né? Para fazer um gol é um parto para fazer um gol naquela defesa deles. Aí tu acha, mas pronto, não vê nada, daqui a pouco eles vão lá e fazem um gol, né? Quando eles não estão bem, que às vezes eles estão jogando muito bem. Então a Alemanha, para mim, sempre é candidata também, assim como o Brasil. O Brasil, claro, foi um fiasco
Copa do Brasil aqui, no jogo com a Alemanha, enfim, mas é aquele também que está do nada, de repente acerta um time e chega. Né? Assim como a Argentina. A Argentina não dá nada e eles chegam. Né? Então, mais ou menos, ficaria com Brasil, Argentina, Espanha, Alemanha e a Inglaterra, que eu acho que aí sim pode surpreender. A Inglaterra então, tem várias correndo por fora. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que vai ter surpresa. Mas tu acha que sai vai fugir dessas 3? Pode fugir. Pode ser que uma dessas 3 nem chegue. Dependendo dos cruzamentos. Pode cruzar, né? Boa noite, Rec. O que aconteceu com o Anderson? Se aposentou? Wagner de Canoas? Não sei. Estava comprando gado aí. Qual deles? O Undershow? O Undershow. Eu imagino, porque... Não sei. Ele ganhou bem nos últimos anos. Para fazer um por onde anda você com ele? $500 por mês. Está ganhando uns 200 em casa agora, porque alongou um pouco a dívida do Internacional. O Anderson e o Kleber não podem se queixar do Rio Grande do Sul, né? Tem mais gente que não pode se queixar. Quem que pode se queixar? Aliás, um programa... Nós estamos pagando bem. Demora, mas recebe. Estamos pagando bem. E não está demorando tanto. Os acordos são rápidos. Diga, Keller. Não, no programa aí teve, acho que o meu amigo até, o Mano Change, manda um abraço para ele se estiver nos assistindo, né? Ele disse, mas fulano ama o Internacional. Eu fiquei pensando, mas 900 quilos por mês, né? Eu acho que... Então é o do Alessandro. Não sei. Falar de eu estou falando Mano Change, peraí, eu estou falando Mano Change. Ele falou isso aí. 900 quilos de alcatra? Não, aí eu fiquei pensando, acho que quem ama o Internacional, eu que fiquei lá 16 anos, 8 anos no Conselho Fiscal, 7 como presidente, eu era o primeiro a chegar junto com os presidentes do Conselho Deliberativo, o primeiro a chegar nas reuniões, o último a sair, porque tem que ficar até o fim, né? Ia toda semana, 2, 3 vezes no clube, tinha que estar lá, aí de mais o movimento, tu tinha que ir nas reuniões do movimento e tal, isso acho que é amar o clube, né? Aí eu tive uma sessão no Tribunal de Justiça, né? E aí encontrei o meu amigo desembargador Marcelo Bandeira Pereira, gremista, né? E aí eu comentei, o cara disse que ele disse, mas eu com esse dinheiro eu também faço contrato, eu só amo Internacional. O Keller pega no pé do D'Alessandro, mas não estou falando Mano Change. Não, eu sei. É meu amigo, abraço, Mano Change. Eu sei, mas antes, quando tu estava fazendo a explanação... 900 quilos de alcatra. Não, eu 500, sabe? Eu 500? chutei o número, você já fica 500 500 quilos de alcatra por mês. É que os outros não são considerados tão amantes do Internacional. Não, eu não vou entrar nesse mérito, eu só Amantes falei ao Internacional, no caso. Mas eu só falei o que é amar um clube, Rec. É só isso. Tu já desvirtua, já me coloca. Mas no início... Quer me constranger. Não vou aceitar porque eu estou na fase paz e amor. Na primeira explanação do Keller, o pessoal entendeu pelo menos que era uma porradinha do D'Alessandro. Aí tem alguns aqui no nosso Facebook. Mas foi. Sim, mas facebook.com/Luiz Carlos Rec. O Isaac Soares diz aqui, Dali é mito, parem de falar dele. O Antônio Bianchi está te perguntando o que tu ganhou dentro de campo para falar do D'Alessandro. É a visão do espectador. A minha função é ser dirigente. Eu tantos anos lá para garantir assinando os documentos lá com a mesma responsabilidade do presidente. E esses são os amadores que não entendem nada. É isso aí. Como é que é o nome dele? Vamos ver quem falou. Ele falou o que eu ganhei. O Antônio. Eu ganhei isso. Eu ganhei essa responsabilidade toda lá. Mas eu acho que aí tá certo o Keller. Cada um na sua. Cada um na sua. Quem tem que ganhar são os jogadores. Aliás, nós já estamos indo para 10 anos sem ganhar nada, né? É isso aí. O Léo Piccoli Fortes está perguntando se tu é da turma do Pífaro. Não, é oposição ao Pífaro. Não. Mas o primeiro cara, Pastinha Rosa, 2010, o Internacional bicampeão da Libertadores, eu no Conselho Fiscal, eu e os demais, porque eu não fazia sozinho, tinha os demais companheiros. Tá comigo, tem tudo. Né? E então, lá atrás, primeiro alerta sobre a má gestão lá. O Ivan eu Henrique... nunca apoiei, quem apoia são outros. O Ivan Henrique está dizendo aqui, o Rodrigo Caetano chegou ontem, como é que... Ele veio com uma varinha mágica, isso é serviço bem feito do Roberto Melo. O Caetano não foi ele que montou o time, foi sim o Roberto Melo, deem méritos a ele. Pela reorganização do vestiário. Mas aí é o seguinte, eu gosto do Roberto Melo, é uma figura extraordinária, tudo bem. Mas daí se a gente lembrar que o Internacional, desde 2007, que o Inter não ficava fora de uma final de Gauchão. Ficou 10 anos, 11 anos, o ano passado chegou. Né? Perdeu para o Novo Hamburgo, mas chegou. Foram 11 anos sem ficar fora de uma final de Gauchão.
O ano passado o Inter chegou e perdeu por Hamburgo. E esse ano o Internacional não chegou, porque quem chegou foi o Grêmio decidiu com o Brasil de Pelotas. Aí a gente tem que lembrar disso. Não classificou numa Copa do Brasil contra o Vitória da Bahia. Não foi campeão da Série B, onde o campeão foi o Ameriquinha. Quer dizer, então, se a gente considerar isso, tem que relativizar o trabalho do Roberto Melo. Tomara que agora dê a resposta, como disse o Keller. Claro, mas acalma o clube e até se pensa melhor na calma. Se o Melo estiver nos assistindo, um abraço para ele também. Eu trabalhei com todos eles, é uma grande pessoa, um grande cara e merece... Cara educado. Claro, e merece ter um resultado positivo. Agora é o seguinte, a crítica é quando a coisa não vai bem. Quando começa a ir bem, tu vai ficar criticando por criticar? Não, nós temos que criticar. E quanta coisa, o REC testemunha que nós criticamos pontualmente e a gente viu as coisas serem corrigidas. E eu vou falar mais uma vez, que eu acho que eu já falei no programa, foi do último programa que eu estive aqui, que era a questão da preparação física. O pessoal estava reclamando e o que eu coloquei? Que estava visivelmente faltando o preparo físico porque as linhas estavam abrindo. Essa era a nossa dificuldade. Nesse último jogo, vê que as linhas já ficaram mais compactadas. E aí, então, o adversário não tem muito espaço. Por exemplo, o Sport teve espaço e trabalhou no meio-campo. Quando tu abre essas linhas, observa, o Grêmio fica com 10 atrás da linha da bola, perdeu ele. E isso eu digo há quanto tempo aqui, que o futebol está assim. No mínimo, tu tem 8 lá atrás do time adversário. Então, se não atacar no mínimo com 5, 6, tu não tem a mínima chance de fazer gol. Então, tem que atacar no mínimo com 6. O Grêmio ataca com 8, com 2 linhas de 4. Defende com 10, com 2 linhas de 4 e mais 2 ainda reforçando o sistema. O Internacional está jogando nesse mesmo esquema do Real Madrid, que faz 4-3-3 e vira 4-1-4-1 quando se defende, né? Mas essas duas linhas elas têm que estar próximas, porque se elas estiverem distantes, se o outro time coloca, como o Grêmio faz, por exemplo, ou outros que jogam nesse mesmo sistema, coloca 2 linhas de 4 na frente, tu vai ter uma vantagem numérica no meio. Então, nesse último jogo contra o Santos, deu para ver que já se aproximaram mais as linhas. Quando eu dizia que não podia ser estático, até eu lembro, citava aqui o Pedro Rotti, vai treinar o Internacional, amarrou o zagueiro tudo numa corda, né, que eles tinham que sair no mesmo tempo. E eu dizia, mas os caras só ficam estáticos. Não, meio campo ele tem que ser móvel, né? E aí quando eu digo a mobilidade do meio campo, e aí vem a questão que não é aquela coisa toda do masca-bola do meio campo. Vê que começa a ter mais dinamismo. Então tu agride mais pelos dois lados, tu defende em bloco. Esse é o futebol moderno. Agora, quando o Barcelona começou com aquele tic-tac, bom, se tu não arruma um sistema melhor do que aquele, vai prevalecer aquele. Então, a mesma coisa. Enquanto nós não tivermos um sistema melhor do que este, que está se praticando já em várias Copas do Mundo, a gente não vê mais aquele quebrador de bola na frente da área, aquele centralizador de bola mais à frente, é o que está prevalecendo. É o que está prevalecendo. A Argélia jogou bola, o Irã jogou bola, a Costa Rica jogou bola. Tivemos outras seleções pequenas. A Austrália jogou bola. Até Honduras. A Austrália jogou bola. É isso. E jogou de bola na Copa. Olha aqui o Beto de Charqueadas, Olá, Rec, divirjo totalmente. A seleção só mudou de técnico. Os jogadores são os mesmos que não quiseram jogar no comando do Dunga. Temos que tirar o chapéu para o capitão do Tetra, que convocou o Firmino pela primeira vez e foi criticado. Hoje o centroavante está metendo gol no Liverpool. A seleção faceira não vai emplacar, diz o Beto de Charqueadas. Eu sempre dei o mérito para o Dunga na Copa de 2010, ele ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações, ele foi primeiro na Copa, nas eliminatórias. Na Copa do Mundo foi um desastre contra a Holanda, que não foi só culpa dele, foi culpa do goleiro, foi culpa do Felipe Melo, foi culpa da arbitragem, que anulou um gol mal anulado do Robinho, enfim. O Roberto Carlos também. Também ajeitou a meia e tal. Mas o Tite melhorou a seleção. Isso aí não tem como dizer que não. Passou sem susto nas eliminatórias, onde nós estávamos muito mal, Beto. E aí é o seguinte, eu tenho minhas restrições ao Tite, pelo jeito que você também tem, né? Eu não sou baba-ovo do Tite, acho que ele faz um bom trabalho na seleção. Ponto. Vamos ver agora contra os maiores. Mas também dizer que os caras só não quiseram jogar, não. Ele fez os caras jogar. Ele reorganizou o time. Eu concordo contigo. Aquela primeira passagem dele foi exemplar. Ele perdeu no detalhe para a questão do goleiro, Felipe Melo. Aquilo ali foi um detalhe, porque se ele passa, ele poderia ter ganhado a Copa. Só que o Maurício me induziu o erro. Roberto Carlos arrumou a meia. Foi outro. Em 2010 ele nem jogou.
O lateral esquerdo era Michel Bastos e Gilberto. E aí esse E o Daniel outro... Alves também. E essa segunda passagem que nós estamos falando aqui, muito- o Rogério também falou... O Brasil foi eliminado pela Holanda. Sim. O Rogério também falou aqui a questão que às vezes, e isso acontece no grupo, aquilo que a gente falava, não é que seja o mau treinador, mas de repente vira o fio e alguma coisa e o pessoal já não tem a mesma pegada. E aí quando vem o Tite reagrupa o pessoal, digo assim, os mesmos jogadores, mas eu não penso que o Dunga seja um mau treinador, longe disso. Olha aqui, ó, o boa noite, pessoal do Cadeira. Agora com a saída do Jailson, o Renato pode dar uma chance para o Vitor Bobsin. Obrigado, Alexandre Caroso. E vai dar. O presidente já disse aí na entrevista. Apesar que o presidente disse o ano passado que o Patrick ia ser inscrito na Taça Libertadores da América e acabou vindo o Cícero na última hora e até contribuiu muitíssimo para o Grêmio. Então o Vitor Bobsin vai ficar atrás também do Matheus Henrique, que tem uma sequência aí no Grêmio. Vamos lá, porque depois o Júlio está aqui para nos dar um recado daqui do Forman, que é a salvação da lavoura, né? Hoje, dia dos namorados, o cara não pode patinar, cochilou, cachimbo. Não pode ficar no 0x0. Não pode ficar no 0x0. Diga. Não, um abraço pro Carlos Alberto Jacques, que tá mandando um abraço pro Pipoca, pro Requito, e diz que é o melhor programa de esportes do Sul. O Alexandre Daut de Jaguarão tá dizendo pro Keller não mexer com o D'Alessandro, porque deixa ele quieto, que quem tá quieto não incomoda. É a participação do Alexandre Daut, um pouco na linha do Keller. Então, por isso que eu tô quietinho aqui, eu tô torcendo, paz e amor, que tudo dê certo. Lá, um abraço pro Belo, já disse aqui, vamos continuar ganhando. Saiu do Alessandro. Bom, se tiver ganhando, tem que... Eu Time acho que o D'Alessandro time tá num ganhando time não se mexe, não é o ditado. Mas num time ajeitadinho, o D'Alessandro não pode melhorar ainda. Se vocês quiserem tentar, tente, depois veja o resultado. Júlio Leão. Tudo bem, Rec? Boa noite, senhores. Bom, quero saber se tu já está fortalecido. Ainda mais hoje, né, Rec? Não for Terça-feira, dia dos namorados. Suplemento vitamínico e mineral para homens. E tá um sucesso de vendas, por isso que a gente voltou hoje, Rec. É um grande fenômeno de vendas. Um O produto... friozinho agora fica até mais afrodisíaco. Tá, sem dúvida. Um produto genuinamente gaúcho, mas que está tomando conta do Brasil todo. Muita gente interessada em mudar de vida. O nosso recado é especialmente para você, meu amigo, você que é homem, que tem mais de 30 anos, você que anda cansado, estressado, desanimado na correria do seu dia a dia, e esse alto nível de estresse tem afetado diretamente os seus hormônios, tem agredido a testosterona, que é o hormônio do homem, o hormônio da força masculina, da virilidade, e por conta disso, aquela estatística que eu sempre enfatizo aqui, porque realmente é alarmante, mais de 52% dos homens brasileiros sofrem com a maldita e temida impotência sexual. Ou ainda, 1 a cada 3 homens no país acaba indo rápido demais, sofre com a ejaculação precoce, que, de acordo com os especialistas, é uma das consequências desse estresse que tem perturbado a sua vida, que tem roubado a sua qualidade de vida, meu amigo. Por isso que a gente oferece esse produto aqui que realmente é revolucionário. Não é um remédio, não é um mero afrodisíaco, um mero estimulante sexual, não. É um produto 100% natural, por isso não tem efeito colateral nem contraindicação. Você vai tomar o Formen, a vitamina do homem, todos os dias, e ele vai ajudar no seu reequilíbrio hormonal, para que você volte a ter a perfeita renovação hormonal. É natural que acima dos 35 anos nós homens começamos a perder aquela agilidade na reposição hormonal. E Formen vai ajudar você também a resgatar a sua qualidade de vida e o seu alto desempenho sexual com muito mais energia, ânimo, disposição, com vigor, com vitalidade, com entusiasmo, com força, com coragem, com sangue nos olhos para você voltar a aproveitar o melhor da vida. Por isso, meu amigo, Formen hoje com uma promoção realmente sensacional e exclusiva para você que assiste ao Cadeira Cativa, você que acompanha o REC, tanto pelo Facebook como pela televisão. Você pode entrar em contato agora nesse número que está aqui no seu vídeo. A ligação é gratuita. Promoção super especial, Noite dos Namorados. Você merece. Aí além sim. de um baita desconto, REC, tem uma condição de pagamento extremamente facilitada. E como diz um amigo meu aí,
cochilou. O cachimbo caiu. É verdade, então você vai ligar agora no 0800 646 0505. É só para você que é um artilheiro gremista, que é um artilheiro colorado, você quer balançar as redes, quer voltar a ser feliz, correr pro abraço, marcar aquela goleada, é com Formen, a vitamina do homem. 0800 646 0505, você liga agora, o seu número vai ficar gravado, registrado e amanhã cedo uma consultora querida, especializada, vai retornar a ligação, vai tirar todas as suas dúvidas e vai mandar entregar Formen na porta da sua casa ou do seu trabalho. A entrega é rápida e discreta. Ligue 0800 646 0505. Formen, a vitamina do homem, Rec. Como diria aquele outro antigo narrador, né? Qual? O tempo passa. Não dá pra perder tempo, né? O tempo passa, tem que fazer hoje. Já que é um momento retrô agora, o tempo passa, o tempo voa, mas quem usa Formen continua numa boa. sem dúvida. Aquela poupança já terminou. Já acabou, né? Mas o Formen continua. Daqui. Obrigado, senhores. Valeu. Formen, é isso aí. O que é? O Maurício é consumidor diário. Muito bom. Duas cápsulas todo dia. Duas cápsulas. 2 cápsulas em Uma jejum. pela manhã, uma pela tarde, de noite, aí... Tá certo. De não. noite é vai partir com para crime, abraço. né? Com crime, Não né? pode cochilar, né? Mandar um beijo pra dona Fernanda, né? O dia dos namorados. Tem que fazer a média com a patroa. Eu também quero mandar um dia dos namorados para alguém que eu preciso dedicar muito carinho nesse dia tão especial, para aquela que eu divido todas as minhas conquistas há tantos e tantos anos. Quero mandar um grande beijo, um grande carinho para a Receita Federal. Mas ela não é. Inclusive, o Mas lucro da eu vou Rec te avisar que ela não é muito fiel, porque ela divide com muito mais gente, não é só contigo. Mas eu achei engraçado o cara me mandar isso aqui. Veio um poema bonito, né? Sim, Vai veio homenagear poema. a mulher, né? Aí Não, tá. não, é para receita. E ainda termina dizendo assim, fofa. Fofa. Aproveita, gasta bastante, porque cachorro não tem gaveta. Quando precisar, é com a funerária São Miguel. Funerária São Miguel. Vamos chorar no buraco de alguém, porque... Estão fora aí da funerária por enquanto, né? Mas se quiserem já deixar um cheque pré-datado aí, o solar se precisar. Ah, bem, então. Olha aqui, já voltamos. Boa noite, Rec. Vocês estão secando o Inter nesse momento, que o time está melhorando, no mínimo é fogo amigo. O Lourinho de Itaquari não dá para analisar só o resultado de campo, né? Aqui a gente faz um programa diferente, não me leve a mal. Porque se for para elogiar, se elogia. Eu, por exemplo, disse que o Internacional, no começo da competição, mesmo com tudo que estava acontecendo, aquele pandemônio, era Ministério Público, era conta excedida em 60 milhões, era briga de situação com oposição, um monte de candidatos se lançando, eu arrisquei dizer que o Inter ficaria entre os 6. Por quê? Não que eu seja mais inteligente do que A, B, C, D e outra. O Inter vai ter que confirmar dentro de campo, né? Por enquanto fica ali, quinto, sexto, oitavo, quinto, sexto, oitavo. O Internacional nunca ficou lá, né, com sobra de pontos. Eu entendia que o acréscimo de qualidade que o Internacional estava dando ao elenco permitiria que ele desse um salto do oitavo, nono, décimo, que todo mundo dizia que o Inter ia ficar, primeira página, para o sexto lugar. Eu coloquei o Internacional entre os 6. E ainda estou ali, né? Meio aqui, né? Meio cestroso com o Internacional. Eu não gostei daquele jogo contra o São Paulo. Não gostei do que o Internacional fez contra o Sport Recife. Não gostei do que o Internacional fez contra o Vitória, deixando o Vitória reagir depois de poder ter aberto 3-0. Fez 2-0, o Rossi errou o pênalti. Então, agora, o Internacional fez um bom jogo contra o Santos. O Internacional conseguiu virar contra o Corinthians. O Internacional segurou o Grêmio quando se dizia que ia tomar uma goleada. Então, tem que olhar as coisas com muita tranquilidade, né? Porque o futebol é assim. O Grêmio está sendo criticado com tudo que ganhou. Estão dizendo que o Grêmio caiu de rendimento. Não sei se o Rogério concorda. A verdade é que o Grêmio não consegue se repetir, tá? Na realidade, realmente o time caiu de rendimento. Muito. Tá?
Muito. Mas... Não se vê nem futebol bonito no Grêmio. Não jogou nada contra o Ceará e ganhou. Não jogou nada contra o Bahia e ganhou. Tá? Mas eu acho que a gente tem que levar em conta também a quantidade de mudanças que está tendo no time. Ah, sim. E o Grêmio, em algumas posições, perde o titular, o reserva imediato e às vezes até o segundo reserva. Porque o Grêmio reaprendeu a ser pragmático. Tá? Ganhou 3 partidos que eu citei aí. Fez 9 pontos nesses 3 jogos. Porque por mais que tu tenha um grupo bom, no momento que tu mexe 4, 5 posições, o entrosamento já não é o mesmo, o jeito de jogar já não é o mesmo. Se tirar um desses aqui, ó, qualquer um desses 4 aqui, já muda bastante. Michael já altera a produção do Arthur. Arthur altera a produção do Michael. Lua altera a produção do time inteiro. Ramiro altera a produção do time inteiro. E não estou falando do Jeromel, quem é que está fazendo lá atrás. Sabe quem é que está fazendo falta? O Jael. Jael, claro. Com que o André está jogando, o Jael está fazendo falta. Basta ver no último jogo agora, quando o Jael entrou, o time já teve outra dinâmica na frente. Porque por mais que ele não seja um exímio jogador, não seja habilidoso, ele vai para cima, ele tromba, ele tenta. E o André, vamos ver, o Renato disse que vai dar um jeito dele agora nessa parada, que depois ele vai voltar a ser o André. Vamos esperar para ver. Diga, Maurício. Algumas mensagens aqui do nosso Facebook. Mais de 200 ao vivo ao mesmo tempo. Nos acompanhando. Muito obrigado. O Rogênio Mendes. Quem puder, compartilha aí, né? Quanto mais compartilhar, mais a nossa audiência. Pode curtir, colocar o amei, compartilhar, tudo ajuda. Amei também é bom. Pode botar o haha, pode botar o chorinho. Reaja ao vídeo da transmissão do Facebook. Eu nem sabia que tinha esse haha aí. Tem várias coisas no Facebook ali, ó. O Rogênio Mendes está mandando um abraço ao ex-tenente Keller, do 18 em 1983. Um abraço ao Rogênio que está nos assistindo lá. Grande companheiro de infantaria, do 18. O Luiz Antônio Chiela está dizendo que sempre que consegue está na audiência. Obrigado pela audiência. O Vades Silva diz: Requito, sou teu fã, tu te reinventou na Grenal. É ótimo o programa de vocês. Muito obrigado. O Requito pegou também. Pegou o Requito, pegou. Tem outra aqui, ó. Outra que o pessoal usa bastante nas redes sociais. O Daniel Castro Freitas, mas aí é para te provocar, viu? O Daniel Castro Freitas está dizendo que é o programa do Tiranossauro Rec. Tiranossauro, estão me chamando de Tiranossauro. Mas eu já tenho 34 anos de profissão, já não quero mais ser gurizinho lá. 34 anos de profissão, não tem como disfarçar, né? Sim. O Ricardo Aquino está dizendo que a meia cancha do Colorado ainda precisa do D'Alessandro. Eu só faço uma pergunta antes. O teu programa fica gravado, fica publicado nas redes sociais, né? Porque eu, numa oportunidade, eu falei aqui que o elenco que o Internacional tinha teria condições de chegar entre os 6 primeiros, desde que houvesse comando. Sempre falei isso. Né? Todos já sabem o que eu quero dizer quando eu falo isso e que eu me reportei lá atrás. Eu vejo, acho que eu já falei, a diferença técnica dos clubes, ela não é muito grande, porque os grandes jogadores a Europa leva, né? Porque essa diferença, a questão da moeda, né? A questão dos patrocínios que eles têm lá é muito superior ao nosso, então eles levam. Então, nesse aspecto, os nossos clubes não são muito diferentes. Então, um ponto, até esses dias, o Adauri foi muito criticado lá, que trabalha com o Melo, também trabalhei com ele, um dia conversei rapidamente com ele por telefone, e mando meu abraço para ele, né? E eu falo essas questões. O preparo físico é fundamental, porque se tu não tens preparo físico, tu não consegue fazer esta compactação. E mais, nós teremos uma parada agora da Copa do Mundo. Se o Internacional aproveitar bem esse período e reforçar esta preparação física, sendo a única competição que o Internacional joga, a diferença pode dar no preparo físico, sim, porque às vezes é o detalhe, é essa coisa de jogar até o último minuto, até a última bola, né? Isso faz diferença, Rec. Né? O sinal pegava lá atrás, né? da Hungria, né? Que fazia o aquecimento, descobriu com antecedência e entrava aquecido, quando os times começavam a raciocinar, eles já tinham feito 2, 3 gols. Né? Então, hoje o preparo físico é fundamental
para a maneira que se joga, que se ataca com 5, 6, 7 e se defende com 8, 9. Então, tu tem que fazer esse campo todo o tempo. E daí vem a questão das lesões, da intensidade dos jogos, né? E às vezes aí vem o Kahneman, por exemplo, talvez o Kahneman esteja numa situação dessa, eles conhecem melhor lá, e por isso que estejam tirando desse último jogo, né? Porque esse desgaste hoje ele é muito intenso. Não é aquela Copa de 70, que, né, o Gerson pegava, olhava, matava no peito, rolava na grama. Já que vocês falaram do saudosismo... Não, claro que tinha categoria, mas isso que falaste aí do saudosismo, né, do tempo passa, a torcida brasileira... né? Então o cara matou no peito, rolou na grama, aí ajeitava e fazia o lançamento, 60 metros, 50 metros, lembra disso? Então, isso não dá mais hoje, virou... o futsal era o de contato direto, porque a quadra era pequena e tal. Hoje o futebol de campo também é o contato todo o tempo, porque o preparo físico é muito superior e propicia isso que os jogadores estejam sempre marcados e marcando o tempo todo. E o confronto, por isso as lesões são mais frequentes, a exigência é muito maior hoje. Rogério, você é a favor ou contra a remuneração de dirigentes? Eu nem vou te perguntar dos 3 anos, que no Grêmio já se confirmou. Já são 3 anos. O Grêmio Conselheiro são 6 anos de mandato. 6. Né? A cada 3 toca 50%. O Internacional se fala que pode passar para isso também. E 3 anos seria a partir de 2021 no Internacional. É o que eu tenho falado aí, especialmente com o Vitor Saidetti. Tu te refere dirigentes a presidente, vices? Porque no Inter a ideia é a seguinte, que só podem ser remunerados os eleitos porque vão responder civil e criminalmente, se for o caso. Mas aí o Keller tem um entendimento diverso. Civil e criminalmente todo mundo responde. Eu sou contra a remuneração de presidente, de vice-presidente, esses cargos. Mesmo o cara tendo que ficar o dia inteiro no clube para atender as demandas. Mas ninguém mais fica o dia inteiro. Para isso, a gente tem o diretor executivo, tem o CEO, tem esses remunerados que fazem isso. Eu acho que o presidente, vice-presidente, eu sou contra. Mas não é uma injustiça com o cara que dedica tantas horas ao clube? Porque daqui a pouco o cara não está nadando no ouro e é talentoso. Não, se o cara é talentoso, ele não está mal. Eu discordo frontalmente disso. Eu penso que as pessoas, porque é uma associação civil sem fins lucrativos. É claro, vamos dizer assim, não, mas a legislação permite. Até a nova legislação, eu acompanho isso, permite. Tá? Mas nós já temos um sistema que remunera, e aí que eu vejo de novo essa conversa que sempre é o profissionalismo. Sim, mas se é profissional, então não é dirigente. É o contratado, e eu vou contratar o cara do mercado. E aí não tem clube, não tem nada, não tem clubismo, nada. Agora, se a pessoa tem talento, é aquela coisa. Se ela tem talento, ela vai lá para levar o seu talento. Ela vai, como os gremistas estão falando muito isso, vão servir ao clube e não se servir do clube. Se o cara tem... Se o cara tem talento, ele que vai ganhar vida em outro lugar. As pessoas, às vezes, ficam mistificando isso para querer justificar esta remuneração. Eu penso que as pessoas devem trabalhar pelo clube por amor ao clube. Aí vem aquela coisa do amor, por 500 mil por mês, 700 mil por mês, amor ao clube. Não, amor ao clube é ir lá, se doar, como sempre foi. Nós chegamos a bicampeão da Libertadores, a campeão do mundo, tem todos esses 100 e tantos anos de história e não houve essa necessidade. E mais, aí nós vamos ver como na política. O fundamento da política, não, temos que remunerar os parlamentares, os governantes, porque assim eles não vão meter a mão. Olha, pelo que se viu, na Lava Jato não mudou nada, né? Remunerando ou não remunerando, tem desvio. Tá? Então, a mesma coisa, eu penso, porque nós não estamos aqui, não é um planeta diferente, é o mesmo planeta Terra, é o mesmo país Brasil. Né? Então, acho que penso eu, que tem que servir ao clube, não se servir também. Então, neste aspecto, eu sou contra a remuneração. Né? E se tem talento, a pessoa que tem talento, eu penso que ela vai ganhar a vida
satisfatoriamente vai se doar ao E ela seu pode clube. fazer isso por 3 anos ou por 2, dependendo Pode do clube. fazer, exatamente. Não é uma vida inteira que ele vai dedicar. Não, agora vão ter presidente profissional. Aí aí fico fazendo cursinho. Fazer carreira. Não, aí fica como na nossa política, né? O cara entra e não sai mais. Quando, na verdade, deveria ser um cargo honorífico de alguém que tenha demonstrado que tenha capacidade de trabalhar pelo seu povo. Sim. No clube é a mesma coisa, alguém que tem condições, que já demonstrou em outras áreas, seja de marketing, seja da cultura, seja das artes, seja o que for, e diz, olha, agora, como eu sou reconhecidamente uma pessoa que tenho capacidade para colaborar com o meu clube do coração, eu vou lá colaborar. E aí aquilo não precisa ficar 24 horas, porque ele vai ter os profissionais, aí sim, os profissionais remunerados, que vão prestar contas a ele. Diga aí, Maurício. O presidente do Santos confirmou que está muito bem encaminhado o acerto do Rodrigo com o Y com o Real Madrid. O contrato só não foi assinado ainda porque o Santos quer colocar uma cláusula de receber um valor extra caso ele seja escolhido um dos melhores do mundo e quer também um amistoso com o Real Madrid como compensação por comprar o jovem. Rodrigo, que aliás... Vai tomar 6 de novo. Rodrigo, que foi convocado pelo Carlos Amadeu, técnico da seleção Sub-20, por um período de treinamentos visando o sul-americano da categoria do ano que vem. O que me chamou a atenção nessa lista é que tem o Vinícius Júnior do Flamengo e o Rodrigo com o Y. Os treinamentos são no período da Copa, então não há impedimento nenhum para outros jogadores, mas a dupla Grenal não tem ninguém. Já voltamos. Grêmio enfrenta o Sport amanhã, 7h30 da noite, lá na ilha. Com dores musculares, Kahneman, Maicon, Luan serão desfalques. Everton, suspenso, também não joga. Ramiro é dúvida. Provável Grêmio: Groi, Léo Moura, Bressan, Paulo Miranda, Bruno Cortez. Titular só, titulares, né? Groi e Bruno Cortez. O Léo Moura também. 3 titulares na defesa. Arthur Cícero, Ramiro ou Tassiano, Tony Anderson, Lima e André na frente. O Tassiano também pode jogar na do Lima, né? Pode jogar junto com o Ramiro. Nos últimos 10 jogos, Renato escalou 10 times diferentes. Nós estamos falando aqui com o Rogério. A última partida com a equipe considerada titular foi contra o Santos, na Arena, no dia 6 de maio, há um mês. Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Arthur, Maicon, Ramiro, Luan, Everton e André. Era o time de então, né? Sport Grêmio será o confronto de um dos melhores mandantes contra um dos melhores visitantes. A equipe pernambucana não perdeu jogando em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Tricolor, 5 jogos como visitante, perdeu apenas para o Botafogo, venceu 3, empatou 1. Faltam apenas garantias bancárias para ser confirmada a venda do volante Jailson para o Santos. O Internacional, a 7 jogos, não perde, Campeonato Brasileiro. Vai encarar o Vasco amanhã, 9h45, no Beira-Rio. Suspenso Edenilson não joga. Gabriel Dias, Charles, Camilo e Nico Lopes são as opções. Devido a uma concussão na partida contra o Botafogo no último domingo, o goleiro Danilo Fernandes também não joga contra o Santos, né? O substituto será Marcelo Lomba. Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Gabriel Dias, Camilo, ou Nico, ou Charles, Patrick, Luca, Potker e Damião, o time do Internacional. Inter e Vasco já se enfrentaram 57 vezes na história, 25 vitórias coloradas, 20 da equipe carioca, 12 empates. Expectativa é de 30 mil amanhã no Beira-Rio mesmo, 9h45. Acho que dá. A torcida do Inter tem ido. Segundo a imprensa colombiana, faltam detalhes para que Seiras volte para o Santa Fé. Direção colorada nega, mas a fé é bastante grande. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital.
Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Estofaria Brasil, há mais de 45 anos no mercado. Estofaria Brasil, referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825. Ou mande o WhatsApp 99-441-4318. 99-441-4318. Mande e-mail dizendo que está assistindo Cadeira. Pedidos@estofariabrasil.com.br. Tire todas as suas dúvidas. FAC, materiais de construção. Alô, seu Wilson, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas amanhã de manhã, 3466-6133. fache.com.br. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. Mais de 40 anos de credibilidade. E um dos maiores centros de eventos de Porto Alegre está de cara nova, totalmente reformado. Tradicionalíssimo Hotel Embaixador com amplo estacionamento, de portas abertas para você. Jerônimo Coelho 354, no centro de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. Keller Cross, Internacional, a partir de pós-Copa do Mundo, a tendência é que melhore, ou você é partidário que pensa o Odair, por exemplo? O bom era que seguisse agora. É claro que sempre quando está com o ritmo, né? Mas eu penso que a vitória amanhã será fundamental, porque isso eleva o moral do grupo. Essas coisas, mesmo assim, quando falasse a crítica, mas não jogou bem contra o Sport, não jogou bem, importante nesses casos foi não perder, porque isso começa a dar segurança para o grupo. É aquela coisa que é uma cadeia isso, né? A direção tem que dar a sustentação para o treinador, principalmente quando o treinador é o caso como o Odair, que não é um treinador consagrado, então as decisões dele têm que ser todas avalizadas para ele ter essa autoridade. Assim como o treinador, quando coloca o jogador, aquela história, dá confiança para o jogador. Isso é uma cadeia. Não adianta o treinador dar confiança para o jogador, mas ele não ter a confiança da direção. Isso é uma cadeia que tem o reflexo. Então, penso assim que, claro, se continuassem é melhor. Por quê? Porque o time está ganhando corpo, está encorpando, né? Então, nesse ponto, seria melhor a continuidade. Eu penso que, como é inevitável esta parada, amanhã é fundamental para ficar numa ótima colocação e aí sim fazer um cuidado todo especial na preparação física, melhorá-la. Se dizer, não, mas está excelente, tudo bem, então não vou discordar, está excelente, mas que permaneça e faça um pouco mais de excelência ainda nessa preparação para o segundo turno, para o pós-Copa, né? E aí, então, eu vejo que teremos todas as condições. Agora, uma derrota amanhã sai, digamos assim, com uma certa incerteza, uma certa insegurança. Isso não seria bom, seria péssimo. Então, amanhã, eu acho que a torcida tem que comparecer, tem que apoiar e a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira para dar esta segurança e preparar, então, para a volta da Copa. Rogério Mourinho, você negocia um empate amanhã em Recife ou mesmo com os desfalques você acha que o Grêmio tem que ganhar, até porque corre o risco de terminar o pré-Copa atrás do Internacional, né? Eu acho assim, Rec, não é que tem que ganhar, mas eu acho que dá para ganhar. Mesmo com esse time, eu acho que dá para ganhar. Tem condições de ganhar do Sport e se por uma eventualidade o empatar ou perder e ficar atrás do Inter, não tem problema. Tem muito campeonato pela frente ainda e a gente vai voltar muito bem depois da parada da Copa. Vocês têm se reunido regularmente, o Grêmio do Prata? Sim. O que é regularmente, mês a mês? Nós temos reuniões mensais, tá? Nós temos uma sede na frente da Arena, que nós nos reunimos em todos os jogos, tá? E além disso, nós temos grupos de trabalho dentro do Grêmio do Prata, que se reúnem para tratar de vários assuntos.
Pessoal do jurídico. Não é para tomar trago. Mais tarde, Também. alguma coisa. Depois do trabalho, né? Molhar a palavra é fundamental. É importante. Mas aí tem o pessoal do jurídico, o pessoal que trata de futebol, o pessoal que trata de patrimônio. E a gente fica trabalhando as questões do clube, cada um na sua área. Então, como é que vocês têm acesso às questões do clube? Não é questão de ter acesso às questões do clube, mas a gente discute questões do futebol, questões do que a gente entende que tem que ser feito no patrimônio, o que tem que ser feito em cada área. E vocês têm acesso para levar propostas? Sim. Como é que avança? Nós temos essa abertura da direção, a gente tem acesso para levar propostas para o clube. Isso aí a gente tem total liberdade. Muito bem. E o Antonino está bem lá? Tá bem, seu Antonini tá bem. Seu Edir Antonini. E foi candidato. Foi. Valeu. Obrigado. Só vou deixar um recadinho bem rápido. Quinta Caldeirada Tricolor do Grêmio do Prata. Jantar, baile e show do Luiz Marenco, 7/7. 7/7. Convites conosco lá na sede do Prata, na frente da arena. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Aí um abraço pro César Faccioli, conselheiro do Grêmio, que está assistindo, meu amigo. Grande Faccioli. Valeu, Maurício. Até amanhã, à 1h da tarde.